fazer um teste lá no Criciúma, 3 dias de ônibus, e eu abracei a missão, encarei, conversei com meu pai, conversei com a minha mãe. Fui instruído por eles, né? Eles entendiam que realmente aquilo para mim era uma oportunidade de mudança de vida, de sair daquele convívio, né? Que era um convívio difícil, né? Muitas dificuldades, uma família de origem muito simples, muito humilde. E o pai, muitas vezes, ele, né, eu conversando com um pai que era médico, eu falei para ele, ó, se o teu filho disser que quer ser médico, você sabe todas as etapas. Até ele construir um consultório para ele, como você tem. Você sabe, cara, você fez. Por isso que você é o pai e mentor. Você fez, agora você ensina o caminho. Agora, quando ele quer conduzir o filho para a carreira do futebol, ele tá cego, ele não sabe para onde vai. Por isso que ele precisa dos nossos olhos. Então, assim, é como eu falei, era realmente o plano A. Eu me apeguei àquele sonho de ser atleta profissional de futebol, e eu era estudar e ser atleta profissional de futebol. Eu não tinha mais nada na minha vida. Ó, eu falei que o papo seria profundo, né? Já viu como já foi a introdução, né? Fala, time! Estamos com mais um episódio e o convidado de hoje, cara, ilustre. Esperei por esse momento porque se prepare aí, prepare papel e caneta. Exatamente isso. Nós vamos falar de futebol, mas de uma forma onde eu vou levar para você o conhecimento sobre uma gestão de carreira para você conseguir construir uma carreira sólida, bem-sucedida, como a carreira desse cara que está sentado aqui. Nós vamos revelar para você que existem 4 etapas dos ciclos da carreira de um atleta, e não só 3. E você também vai entender isso, mas você só vai entender se você ficar aqui. Já vou dizer antes, se inscrevendo no canal, apertando o sininho para você não perder nada. Eu não vou contar muito sobre a história dele, eu vou deixar ele falar aqui. Eu gosto de explorar e deixar o cara que está ali falar mais da carreira dele, que vai falar com mais propriedade. Receba então, vocês, eu quero ouvir a palma de vocês em casa quando nós virarmos a câmera para ele, Alex Maranhão. Hoje, empresário, comentarista, ele é marido, pai, vai falar tudo aqui pra gente. Alex, seja bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Carlos, obrigado pelo convite, né? Um abraço aí para toda a audiência do Revolução do Jogo. Muito honrado pelo convite, muito feliz em estar aqui compartilhando, né, o espaço de vocês, essa troca, né, essa troca de ideias, e desde já parabéns pelo grande projeto que você vem fazendo. Cara, muito obrigado, né? Esse projeto, né, ele só existe porque de fato também a gente consegue conectar pessoas e profissionais como você que tem a mesma visão, mesmo, vamos dizer assim, o mesmo propósito, né? E que a gente, possa se unir e levar de fato esse conhecimento. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Vamos aí, a galera pode criar expectativa grande, porque o papo vai ser profundo. Vamos falar de futebol, como você mesmo mencionou na mesa, de uma forma diferente, né? A galera conhece muito o topo da pirâmide, eles não conhecem nem o 1%. É o 0,1% talvez que eles ouvem falar. Mas nós vamos falar aqui diretamente, né? Eu costumo dizer que são para os pais, para os atletas, para os treinadores. Por quê, Alex? Porque assim como nós mostramos ali os ciclos, né? Eu fui entender mais sobre a psicologia social, e para a formação humana, a cada etapa da construção do ser humano, existe uma pessoa que tem um impacto na influência e na formação desse cidadão. E é por isso que nós vamos entregar um conhecimento aqui profundo e rico, porque você vivenciou todas elas. Eu gostaria de começar, Alex, perguntando, né, a gente sempre ouve a história dos atletas, assim como a gente conta em muitos canais esportivos, né? Só que eu quero explorar um outro lado, para que os pais possam olhar assim e falar assim, cara, poxa, que incrível, né? O início. Você acabou de me dizer que chegou no Criciúma com 16 anos a primeira vez. Até os 14 anos, que é a fase de iniciação, até os 13, aonde estava o Alex Maranhão? O Alex Maranhão estava na rua, jogando pelada, como todo atleta, como todo jovem, né? Sim. Sonhador. Eu sou de São Luís do Maranhão, né? Uma infância muito simples, muito humilde, mas sempre tive a bola, sempre foi minha melhor amiga, né? Eu falo sempre que não tinha plano B, era plano A, né? Era o futebol. E eu via no futebol realmente uma oportunidade de mudar a vida da minha família. Eu me agarrei àquilo, naquele sonho. E aí apareceu a oportunidade de vir para fazer um teste, né? Aqui no Criciúma. O técnico do Criciúma era o Alexandre Pandócio, ex-goleiro, acho que o maior goleiro da história do Criciúma. Sim. E aí apareceu a oportunidade, olha, fazer um teste lá no Criciúma, 3 dias de ônibus, São Luís do Maranhão para cá, e eu abracei a missão, encarei, conversei com meu pai, conversei com a minha mãe, né? E fui instruído por eles, né? Eles entendiam que realmente aquilo para mim era uma oportunidade de mudança de vida, de sair
daquele convívio, né? Que era um convívio difícil, né? Muitas dificuldades, uma família de origem muito simples, muito humilde. E eu resolvi vir, aceitei o convite de vir fazer o teste, né? De vir aqui, morei no alojamento, enfim. Foi uma etapa, assim, para mim, de muita construção, porque, primeiro, as dificuldades, né, de ficar longe do pai e da mãe eram a minha base, eram o meu pilar. Eu falo sempre que o meu pai sempre foi a minha grande referência de homem aqui na Terra, né? Eu olhava para o meu pai e falava, cara, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Uau. Eu quero ter os princípios, eu quero ter os valores, eu quero ser um bom marido, eu quero ser um pai enérgico, né, que me corrige. Eu dava muito trabalho, eu era bem sapeca, mas eu sempre entendi que aquilo que ele estava fazendo era pro meu bem. Quando você vai amadurecendo, você vai crescendo, a gente até ficava bravo pelas correções, sempre, né? Mas sempre que a gente ligava e falava com ele, e aí, como é que tá? Olha, pai, estamos aqui. Aí vim, passei no teste, né? Fui aprovado, fiquei aqui 1 ano morando no Heriberto Wilson, morando ali nas arquibancadas, né? Somos dessa geração. Isso. Eu, tu, o Éder, Zé Carlos, Leandro Melo, enfim, todos de uma Patrick, todos de uma mesma leva, né, de atletas ali, 8'3", 8'4", 8'5". Então, assim, foi um processo de crescimento e amadurecimento para mim, porque eu consegui sair de uma visão muito medíocre, que era onde eu vivia, que era uma comunidade muito pobre, periferia, tráfico, droga, violência. E aí tu veio para uma sociedade completamente diferente. Aquilo foi um choque de realidade para mim. Sim. Porque quando eu cheguei aqui em Criciúma, né, e aí era obrigado a estudar, eu tinha que terminar os meus estudos. Primeiro ponto, tem que terminar os estudos. E aquilo ali era um princípio para mim. Foi um pedido do meu pai. Certo. Meu pai falou, você vai, mas eu quero que você termine os seus estudos. Eu quero que você complete a tua jornada escolar. É a única coisa que eu exijo de você. Foi uma exigência do meu pai. Certo. Então ali, longe deles, né, eu já comecei a entender que a disciplina ela fazia parte, né? Uau. Que você ganhou a oportunidade de vivenciar o sonho em uma mão, mas que você também tinha a responsabilidade de ser atleta, mas de terminar os estudos, de... eu não queria falhar com meu pai. Eu não queria decepcionar ele. Certo. Eu queria realizar o meu sonho, mas eu não queria decepcionar o meu pai de não ter que terminar os estudos, né? Sim. Então ali naquela idade já houve esse conflito aí de interesse. Eu falei que o papo seria profundo, né? Já viu como já foi a introdução, né? Olha só, Alex, você trouxe muitos pontos aqui que a gente vai explorar muito ele, porque faz parte mesmo da formação. E a gente, do início que você me conta, a galera já vai ter o entendimento de que, poxa, entende o porquê você já está nessa posição, com essa comunicação, que nada é do nada. Eu sempre falo, nada é do nada. Existe uma construção para você chegar onde você deseja. Alex, hoje, os pais, eles têm uma realidade diferente do que nós vivenciamos quando tínhamos os nossos 13 anos, ali 12, 9, 13 anos. Isso... eles não estão, muitas vezes, conseguindo explorar o tanto de benefício que há nesse tempo. Naquele tempo, você mesmo falou, jogávamos na rua, descalço, terrão. Hoje, eu vejo como benefício ter as escolas de futebol, porque lá a gente estourava o dedão. A gente perdia tempo lá, não poderia treinar. A gente desenvolvia outras habilidades, era positivo. Mas o fato de ter novas escolinhas, tênis... né, com melhor estrutura, mais possibilidade deles se desenvolverem. Na verdade, tem que se usar desse benefício da vida atual, né? Mas, para eles entenderem melhor, até os 13 anos, tinha escolinha de futebol naquele tempo? Aonde que era o jogo? Como que você desenvolveu habilidades, técnicas? Tinha essa loucura de sempre, jogar competições uma atrás da outra? Como que era... né, até os 13, 14 anos ali, antes de vir fazer foi a sua primeira avaliação no Criciúma? Foi a primeira avaliação. A primeira avaliação no Criciúma aos 16 anos. Como que foi isso aí? Olha, a realidade era bem diferente do que é hoje, né, Carlos? Eu acho que é bacana a gente levantar essa bandeira e trazer essa consciência, né, para os pais de que... E naquele tempo as coisas eram muito mais difíceis. Por exemplo, naquele tempo meus pais não tinham condição de me dar uma chuteira. Certo. A gente vivia uma realidade escassa, né, uma realidade difícil. Então você jogava descalço na rua, nos campos, o pessoal que tinha chuteira jogava calçado e eu jogava descalço no meio deles. Eu queria estar no meio ali jogando, entendeu? Então, assim, essa questão de ir para as escolinhas, né, participar dos campeonatos, viajar, os pais acompanhar os filhos nas viagens, não existia isso. O preço era um preço muito alto a ser pago. E aí você entrava pelo lado financeiro, você falava assim, ou eu comia, ou eu ia para a escola, ou eu entrava numa escolinha. Tu tinha que escolher isso.
a minha realidade, né, a maioria dos atletas da nossa época, Sim. vou dizer 90% de boca cheia, sem dúvida nenhuma, viveu isso. Então, assim, é como eu falei, era realmente o plano A, né? Eu me apeguei àquele sonho de ser atleta profissional de futebol, e eu era estudar e ser atleta profissional de futebol. Não tinha mais nada na minha vida, né? Óbvio, a gente ia para a igreja, seguia, a gente foi doutrinado, né, dentro de uma educação cristã que me ajudou muito nisso. Sim. Estar dentro da igreja, de ter disciplina, de ter consciência de que algumas coisas eu podia, mas aquilo não era lícito para mim, então me ajudou muito Sim. na tomada de decisão, porque é difícil. Nós estamos falando de jovens de 13, eu tenho um filho de 12 anos, que está formando agora o caráter, está entendendo a mentalidade dele do que é certo, do que é errado, e a gente discipula, né? A gente direciona, olha, o pai já passou por isso, não é legal. Por esse caminho aqui, você pode ir mais rápido, mas esse caminho aqui vai te levar mais longe. Certo. Então não escolhe o caminho do mais rápido. Uhum. Então, assim, é muito diferente hoje, porque eu acredito que hoje as distrações e as oportunidades, elas são bem maiores do que no meu tempo e no teu. As coisas eram bem mais escassas, eram bem mais difíceis pra gente. Não dizendo que hoje é mais fácil, eu acredito que as distrações elas atrapalham muito, porque é muito barulho. Então, pro guri de 13 anos, focar a carreira dele somente naquilo que realmente interessa, né? Que é o campo, que é o jogo, que é a carreira, que é o sonho dele, é bem mais difícil de ter esse foco. Então, eu acho que vale muito a gente entender essa linha de raciocínio e construir isso de uma forma linear. Isso que você falou que o teu pai fez com maestria, né? Totalmente. E o que você pode pontuar até para os pais, porque nessa idade até os 13 anos, o filho depende do pai para tomar as decisões, para gerenciar as emoções. E o pai, muitas vezes, ele, né, eu conversando com um pai que era médico, eu falei para ele, ó, se o teu filho disser que quer ser médico, você sabe todas as etapas, até ele construir um consultório para ele, como você tem. Você sabe, cara, você fez. Por isso que você é o pai e mentor. Você fez, agora você ensina o caminho. Agora, quando ele quer conduzir o filho para a carreira do futebol, ele tá cego, ele não sabe para onde vai. Por isso que ele precisa dos nossos olhos. Como que foi nesse início, né? Você falou muito bem do teu pai, da educação do teu pai, você não queria decepcionar o seu pai. E eu percebo, e eu falo com os pais, que nessa etapa até os 13 anos, o mais importante do que a loucura das competições que você leva o teu filho, que ele só desaprende do que mais do que aprende, é você firmar os bons valores nele, porque quando ele estiver na fase da influência dos amigos, ele saberá qual caminho seguir. Quais valores, qual era a disciplina que você mais, assim, falou assim, nossa, eu não gostava, mas você falou assim, cara, o meu pai foi assertivo nisso. Foi que ensinar disciplina, foi ensinar algumas tarefas de casa. O que você percebeu ali que firmou uma base de valores em você? E que você pode dizer diretamente para os pais que estão assistindo. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu trago na minha vida desde a minha infância, né? Que era assim, ó, uma mãe coloca um filho no mundo, mas quem faz ele virar homem é o pai. Uau. E aquilo ali, Deus, eu peguei aquilo pra mim, e assim, o meu pai, eu falo assim, meu pai morreu foi ano passado, né? E eu falo que meu pai era casca grossa. Essa era a definição que eu tinha dele. Meu velho era casca grossa. Porque ele sempre falava pra mim assim, ó, a tua realidade, ela não te define. Certo. Eu era carroceiro, meu pai é analfabeto e minha mãe é analfabeta. Essa era a nossa realidade. Mas ele dizia pra mim, não deixa ninguém limitar o teu sonho. Uau. Não deixa ninguém dizer pra ti que tu não vai conseguir. Não deixa ninguém dizer pra ti que é impossível. Tu vai sair daqui, tu vai até Criciúma e tu vai dar o teu melhor. O resultado, Papai do Céu vai definir, mas o teu melhor tu tem a obrigação de dar. Essa foi a instrução do meu pai. Então, trabalho duro, disciplina, foco naquilo que realmente importa. Era estudar e futebol. Meu pai era assim, ele era linha dura nisso, era assim, ó. O que tu quer pra tua vida? Pai, eu quero ser jogador de futebol. Tu quer ser realmente jogador de futebol? Tu tá disposto a pagar o preço? O jogador de futebol tem que treinar todo dia, tem que dormir cedo, tem que se alimentar bem, tem que evitar bebida alcoólica, tem que evitar um monte de distração, tem que renunciar muita coisa. Meu pai jogou, mas jogou futebol amador. Né? Então, pra mim, aqueles ensinamentos, eu digo que eles foram a minha base. Eles foram cruciais. E o mais importante, em momento nenhum da minha jornada, o meu pai virou para mim e falou para mim sobre dinheiro, sobre fama, sobre bens materiais, sobre ser uma celebridade. Nunca. Quem trouxe essas informações para mim foi o mundo. Sim. E nós sabemos, né, que já diz que o mundo ele é complicado. Mas o meu pai, ele me ensinou sobre trabalho duro, sobre disciplina, sobre dedicação, sobre confiar no meu taco,
sobre não ouvir, como é que fala? Não aceite críticas negativas de quem nunca construiu nada. Exatamente. Ele dizia de uma outra forma, mas era esse o ensinamento que ele queria passar. Perfeito. É o cara que nunca construiu nada, mas ele quer dizer pra ti o que tu tem que fazer. Uau. Meu pai, e aquilo ali pra mim ela foi formando a minha mentalidade. Com 13, 14, eu fui vendo como é que ele conduzia, né? No respeito, na disciplina, né? No tratamento com a nossa família dentro de casa, mesmo em condições bem simples. Mas eu olhava no meu pai e eu via que assim, o básico bem feito estava ali. O básico bem feito estava ali. Então, assim, esse para mim foi o maior aprendizado que eu tive nessa fase, né, de formação de caráter. 13 anos, 14 anos, era que dependia muito do preço que eu estava disposto a pagar para me tornar quem eu precisava me tornar. Poxa, é incrível, né? E a gente está falando aqui do início que o mais importante... Isso em todas as histórias dos atletas que vivenciaram todas as etapas, ele deixou muito claro que o mais importante para ele na primeira etapa foram os valores que ele aprendeu. Eu vou chegar naquele ponto lá, mas certamente você vai me dizer que você já foi capitão de time, certamente. Sim. De clube. Agora, ninguém se torna capitão e líder no futuro se não aprendeu bons valores. Com certeza. Habilidades você desenvolve, mas caráter, cara, poxa, você também desenvolve, você pode aprender, mas quando você já chega em um lugar, em um clube com um caráter formado, poxa, o treinador olha e fala assim, poxa, eu sei que eu posso confiar nesse cara. Era que o Ferguson fala muito disso, porque desde o início, né, naquela época de captação mesmo, onde você tinha que ir lá no lugar, o Ferguson olhava muito a realidade dos jovens e escolhia mais pelo caráter do que pelas habilidades. Claro que tinha as características físicas que ele olhava, mas olhava pelo caráter. O que ele dizia que era o caráter? Eram os valores que ele aprendia, principalmente com as tarefas domésticas. E ele percebeu isso porque esses atletas, ao crescerem, chegarem no profissional, e ele cita muito o exemplo do Beckham, que o Beckham foi um exemplo de cara como esse, nos momentos mais desafiadores que eles vivenciavam na temporada, crítica, problemas, esses caras permaneciam firmes no pilar que sustentava o time. Então, o pai, você que está assistindo, o Alex deixou muito claro. Se você ensina o teu filho os valores e potencializa esses valores, o pouco que você acha que ele tem de técnica, de habilidade, já é o suficiente para ele se tornar não só um grande homem, mas um grande atleta no futuro. E nós vamos falar isso. Outra coisa, você falou que o teu pai te ensinou. Às vezes, quem está nos assistindo aqui, o jovem, a criança ou o instrutor daquele atleta olha assim, cara, mas ele não tem pai. Eu quero dizer uma coisa para você, que pai não é somente aquele que gera um filho, mas é todo aquele que recebe um filho. Esse filho pode ser uma criança. Então você é treinador, você é responsável por esse atleta. Você pode ser a figura paterna que vai ensinar os valores para esse atleta, que não tem um pai presente em casa. Porque vários exemplos nós tivemos aqui de atletas que disseram, eu não tive o pai, mas aquele treinador me ensinou. E aí quando a gente pega também, só para concluir essa primeira etapa, tem um estudo que fez com alguns jovens da periferia que fizeram faculdade e universidade fora do país. E ele falou assim, cara, mas como que você conseguiu sair da favela, de toda aquela loucura, tragédia, e chegar lá numa universidade, uma das melhores do mundo, seja Harvard, Yale? Aí ele disse assim, é porque eu tive uma referência, uma pessoa, Perfeito. Um pai que me ensinou o caminho. Só pegando um gancho, Carlos, para a gente terminar esse case do pai, é tão lógico que ela reflete, e eu vou dizer por que ela reflete. Eu tive um caso, para mim foi uma das fases mais difíceis assim da minha carreira, e o primeiro WO da história do futebol brasileiro, depois o pessoal pode pegar, pode pesquisar, eu era o capitão do time. Foi mesmo? No Grêmio Barueri em 2014, é a primeira vez que um clube deu um WO na história do futebol brasileiro. Olha aí. Nós vivíamos no Barueri, essa Série aí é C, nova. 2014, nós estávamos com 4 meses de salário atrasado, e eu ali intermediando como capitão, como líder do Grêmio Barueri, né, 6 anos de casa, com o presidente mau caráter, né, picareta, como a gente fala na linguagem do futebol, um cara que não cumpria, não honrava com a palavra, estava enrolando, e o pessoal pressionando, e aí nós fomos pro jogo. Antes do jogo, eu avisei ele. Eu falei, me reuni com ele, com o diretor executivo, e falei, olha, se vocês não pagarem os salários, nós não vamos entrar em campo. Essa foi a decisão que o grupo, que a equipe, decidiu, certo. E aí o grupo falou, Maranhão, se ele não pagar antes do jogo, nós não vamos entrar em campo. Tá decidido, tá decidido.
me reuni com a diretoria e passei isso para ele. Mas até então nunca havia sido feito isso no futebol brasileiro. Certo. Nenhum capitão, nenhum líder, nenhum time tenha coragem, porque ia repercutir a nível Brasil, medo de represárias, enfim, tu sabe como funciona o processo no futebol aqui do Brasil. E eu já tinha 28 anos. Mas essa questão do princípio, do valor, da honra do caráter que o meu pai colocou em mim quando eu tinha 13, 14 anos. Nós fomos para a concentração e avisei ele no sábado pela manhã, presidente, se não fizer o pagamento, eu não vou, nós não vamos entrar em campo. Essa é uma decisão do clube, do elenco, que eu estou informando vocês. Quando foi o jogo era às 4 na Arena Barueri, quando foi às 2 horas da tarde, ele apareceu no CT e trouxe um cheque. Trouxe um cheque no valor dos pagamentos que estavam atrasados, né, que era o valor do elenco, e colocou o cheque na minha mão. E naquele momento eu tinha que tomar uma decisão, que era a tomada de decisão para aceitar o cheque ou não entrar em campo. Com um detalhe, o cheque estava assustado. Eita. Ele assustou o cheque, ou seja, ele queria que a gente entrasse em campo para na segunda-feira ele ia lá, quando a gente fosse, ele ia acessar o pagamento e eu perderia a credibilidade e a confiança com o grupo de jogadores do qual eu era o líder. E aí eu virei para ele e devolvi o cheque na mão dele e falei que nós não entraríamos em campo porque ele não tinha cumprido com a palavra dele. Mas eu ia cumprir com a minha palavra com os nossos atletas e com o grupo. Nós não entramos em campo, foi a primeira vez que um clube deu um WO na história do futebol brasileiro e foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida. Mas aquela decisão, eu tomei ela pautada no que o meu pai me ensinou quando eu tinha 13, 14 anos, que era sim, sim e não, não. Então eu dei a minha palavra para o presidente, ele não cumpriu com a dele e eu cumpri com a palavra que eu dei para o meu grupo de jogadores que eu era capitão. E aí muitas pessoas, acabou tua carreira, isso viralizou a nível nacional, a nível mundo. Primeira vez na história do Brasil isso, do WO. E aí muita gente, não, acabou tua carreira agora, clube nenhum vai querer te contratar, enfim, blá, 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 blá. Passou 1 mês, 2 meses do acontecido, uma porrada de clube querendo me contratar. Porque os clubes entenderam que o meu posicionamento era correto, que aquele cara que tinha feito, encaminhado a questão do WO, ele estava tomando a decisão certa, não era a decisão que ia influenciar terceiros, mas era o correto a se fazer. Certo. E dali para frente, cara, eu recebi inúmeros convites de clubes. Quando eu era contratado, as pessoas, o Alex vai ser o capitão. Eu fui capitão no Barueri, fui capitão no Bahia, fui capitão no Fortaleza, fui capitão no Guarani da Palhoça, no Barra, fui capitão aqui no Criciúma, muito em função disso, do princípio e do caráter que foi instaurado em mim lá quando eu tinha de 13 para 14 anos. Só pra gente... Cara, é incrível. Poxa, e grande reflexão que você trouxe aqui para firmar ainda mais a importância do pai ensinar, né? Você, perfeito, mesmo com poucos recursos, né? Eu também vivenciei isso, você vivenciou poucos recursos para treinar, essa loucura de jogos, não é isso, né? Então, os pais hoje acreditam que o filho, a criança de 10 anos, precisa de minutagem. Não. Poxa, se ele entendesse pelo menos o que era minutagem, né? Não é o caso agora aqui. Mas o filho precisa de ensinamentos do pai. E um pai ensina valores, um pai ensina princípios, um pai dá visão, um pai forja o caráter, um pai dá direcionamento, um pai dá o caminho. Sim. E um futuro. É isso que um pai precisa. E que tudo que você colocou aqui, vivenciou com o teu pai e te formou um homem de princípios. Agora, você chegou no Criciúma com 16 anos. Essa foi a sua primeira etapa. Só uma pergunta, você jogou futsal? Você chegou a jogar futsal na sua infância? Não joguei. Não? Não tive essa oportunidade. Essa habilidade, então, foi natural mesmo. Veio do terrão. Pisar na bola e tal. Incrível. Então, você chegou no Criciúma aos 16 anos. Vivenciou ali o alojamento, os quartos, aquele negócio ali. A gente lembra bem, alugamos muito filme naquela locadora que tem na frente do estádio ali. Cara, eu tava lembrando, porque eu tava me preparando aqui pra gente fazer essa entrevista. E eu lembrei que era frio demais, né, meu? Sim. Naquelas concentrações ali, era muito frio. E se o cara não fosse esperto, ele ficava sem cobertor, porque tinha nego que passava lá, roubava os cobertores. Era bem isso aí mesmo. E aí eu lembrei de um atleta que chamava Serjão, um volante. Não sei se você conheceu ele também. E o Evandro era diretor de futebol. O Evandro Papel. Acho que era o Evandro Papel, eu não sei se ele era gerente da base ali, Evandro Papel. E hoje ele tá no América Mineiro. E o Evandro ficou muito nervoso porque tinha gente pegando os cobertores. E aí tava no corredor, eu, o Serjão e o Felipe, não lembro quem, mas encontramos o Evandro, gerente figura de futebol também, na Serjão frente. E Felipe. E naquela hora o Evandro começou a desabafar.
aqueles moleque, eu quero pegar esse safado, esse malandro que tá pegando os cobertores, e se eu pegar ele, eu vou mandar ele embora. E o Serjão na frente dele era o Serjão que tava pegando. Aí o Serjão só combinava, assim, mano, você tem que mandar ele embora mesmo, você tem que livrar com esse safado daqui. E na mesma hora o Serjão me cutucando, porque eu era daquele que dava risada na hora e já falava quem era. Quem era, né? Pelo amor de Deus, não fala quem é. Não fala que sou eu. Rapaz, nós, quando o Evandro saiu dali, o Serjão não tava suando igual tampa de marmita, com medo de eu soltar pra ele e falar. Bons tempos, né? Mas como que foi vivenciar lá, né, nessa primeira etapa, né? Quanto tempo você ficou na fase de formação? Depois dali, qual foi, em breve, assim, como foi essas etapas até o profissional? Foi um tempo maravilhoso para mim, porque eu tive o primeiro contato, né, com o futebol profissional de fato. Eu estava morando na categoria de base ali, né? Morávamos no estádio. E aí o profissional às vezes vinha treinar no estádio e a gente convivia com eles ali nas arquibancadas, encontrava com eles no corredor, né? A nossa saudosa tia Bentinha, que fazia comida pra gente, né? Então, assim, era uma maravilhosa, foi uma mãe pra gente. Verdade, nos acolheu como mãe ali no HH, deixava o nosso lanche ali quando a gente chegava da escola, né? Chegava à tarde, estava ali o nosso lanche. Aqui, você lembra que ela, às vezes ela via que um ou outro tava com mais fome, ela dava uma carne a mais? Exatamente. Cuidado, né, era maravilhoso. Então, assim, as lembranças que eu tenho são as melhores possíveis do meu tempo aqui no Criciúma Esporte Clube, porque eu terminei os meus estudos, eu aprendi muito, né, tive grandes mestres, Ademir Patrício, Alexandre Pandócio, o próprio Paulo da Pinta, que era um gestor acima, mas às vezes vinha, dava um conselho, dava um direcionamento, né? Então, assim, para mim foi muito grandioso, porque foi meu primeiro contato. Ali eu tive a convicção de, é isso que eu quero. Né? Tipo assim, era o próximo nível, certo. Né? Eu preciso terminar a minha jornada de construção, porque eu quero chegar no profissional. Eu olhava, o Paulo Baia era o camisa 10 do Criciúma naquele tempo, né? E aí às vezes ele passava, dava a mão pra gente, falava, ô Juvenil, leva a chave do meu carro ali, Juvenil, faz alguma coisa, minha chuteira, não sei o quê. Então, assim, a gente já tinha aquele contato, né? Então eu olhava, eu falei, eu quero ser esse cara. Eu olhava na minha cabeça, né, eu quero ser esse cara. Aí São Paulo e Flamengo, 2-0 pro Criciúma aqui. São Paulo e Criciúma, 2-0 pro Criciúma, 2 gols do Paulo Baia. E eu tava no estádio ali vendo, eu falei, que mal, estádio vibrando, todo mundo cantando o nome dele. Então, assim, aquilo ali pra mim foi um start maravilhoso, porque me gerou um desejo de uma visão positiva de futuro. Eu quero isso pra mim. Sim. Eu quero isso pra mim também. Não é uma coisa passageira. Aquilo ali ficou intrínseco realmente, né? Ali plantou uma semente de dizer assim, eu quero não ser o Paulo Baia, mas eu quero ser um camisa 10 também. Eu também quero ser... Então, pra mim, foi um crescimento muito grande. Quando eu saí do Criciúma, fui ao Ceará. Foi o meu primeiro time, assim, de base mesmo, né? Fiquei até os 19 anos no Ceará. Foi quando eu recebi o convite do Marcelo Vilar, que estava no Palmeiras B, para ir pro Palmeiras B, né? Eu fui pro Palmeiras no tempo. Aí joguei a Taça São Paulo pelo Palmeiras. Subi pro profissional no Palmeiras, que foi meu último ano. Ali era o Sub-20, era o Tite, o técnico do Palmeiras na época, né? Fiquei mais uns 8 meses no Palmeiras no profissional, não fui aproveitado, tive pouca oportunidade, que aí foi quando eu fui pro Grêmio Barueri já no profissional, foi meu primeiro time, né? E dali trilhei a minha trajetória no profissional. Mas essa passagem minha na base, aqui, o primeiro contato com uma atmosfera de futebol de alto nível, vendo os caras de perto, tu viu os caras estavam jogando na televisão, na Globo, domingo, 4 horas. Na segunda-feira eles estavam ali pertinho de Tito, com 16 anos. Então, essa vivência para mim, ela foi uma experiência muito produtiva, porque eu consegui sentir de perto o cara que a gente via na TV jogando, mas ele estava ali pertinho de mim no outro dia, conversando, dando um aconselhamento. Tinha o Djair, que era o centroavante, o Fernandinho, o Juca, volante, que era um volantaço, jogava muito. Isso. O próprio Cametá, zagueiro, era um cara que parava, aconselhava. Luciano Almeida, que é técnico hoje. Sim. Kleber Gaúcho, que é técnico, era o capitão do time. Menino, vão estudar. Menino, vão treinar. Incrível. Sabe? Isso. Então, assim, para mim foi um aprendizado grande. Sabe que uma das coisas que eu discuto e eu converso sempre que eu posso com líderes do futebol é que o processo de formação de carreira ele não pode ter um foco maior no modelo metodológico de treino e preparação física, que é muito importante. Sim. Porque se nós estamos falando que nós estamos no tempo do conhecimento, da sabedoria, da transferência de conhecimento, as grandes empresas entenderam que para acelerar o processo de resultado, você faz mentorias com quem já vivenciou, que já passou pelo processo. Nós vivenciamos lá atrás esse mesmo modelo que nós estamos vendo hoje. Por quê?
A gente ia almoçar, encontrava o cara do profissional, conversava com ele. A gente ficava aqui num sábado, domingo, a gente era convidado para treinar com o profissional para completar. A gente tinha contato com ele. A gente ia pro vestiário, tinha contato com o profissional. E aqueles ensinamentos, a referência, ter um espelho e esse contato, ia formando uma identidade de que, cara, eu quero me tornar esse cara. Sim. Isso era um combustível muito grande e hoje está se perdendo muito, né? Você vê cada vez mais os clubes separando, deixando muito mais longe o acesso do profissional com a base. Isso é ruim. Sendo que, se você, o atleta, quando ele vê aonde ele quer chegar, que você pontuou mesmo aqui, o combustível é muito maior, o desejo é maior, você alimenta diariamente a fome e o desejo dele chegar onde está. Agora, os clubes hoje estão fazendo o caminho inverso, estão tentando religar novamente porque entenderam que essa é a forma mais rápida de chegar lá. Então, eu entendo que esse foi o primeiro benefício, assim, vamos dizer que real que nós tínhamos lá, e você explorou isso muito bem, cara. Explorou isso muito bem. E o segundo foi ter muito claro quem você queria se tornar. Isso foi algo construído de forma intuitiva ou você teve alguém que te disse assim, cola nos caras, aprende isso, desenvolve isso? Como é que foi esse? Cara, me chamou atenção isso aí. A verdade é assim, ó, entra de novo a figura do meu pai. Certo. Né? Porque como essa vida nossa do futebol, de morar nas concentrações, às vezes eu morei aqui, você via as referências, né? Tu tinha ali, por exemplo, Ademir Patrício, era um cara que era na época e continua sendo. Só pra gente entender a relevância de um cara desse. É o terceiro maior goleador da história do Criciúma. Ademir Patrício. Ademir Patrício, exatamente. Era o nosso técnico. Então era um cara que falava com autoridade pra ti sobre fazer gols. Poxa. Então, paramos aqui. Sim. Contra fatos, não há argumentos. Então, era aquele cara, o Paulo Baia. Era o maior camisa 10 de Santa Catarina naquele tempo. Estava despontando a nível Brasil. Já tinha jogado de lateral direito, jogava a 10 um tempo. Então, aquele cara, ele falava com uma autoridade tão grande pra gente que você parava, ele era um mestre. Ele parava e falava, olha, dá 2 toques na bola, ou deixa pra acelerar só no terço final, ou do meio pra trás, evita jogar de costas. A gente sentava e ficava aprendendo com aquele cara. Porque era um mestre te ensinando. Isso aí você falando. Cara, os atalhos, eu falava assim, como é que ele não perde a bola quando ele domina? Ele dominava a bola, ficava grudada nele, eu olhava aquilo e eu falava, cara, eu preciso adaptar essas coisas ao meu jogo. Olhava, eu sempre fui muito fã do Alex Cabeção, né? Sim. Naquele tempo a gente não tinha internet ainda, né? Mas a gente via na televisão quando passava como o Alex dominava a bola, como eram as faltas que ele batia. E aí eu vi aquilo e comecei a moldar mais ou menos na minha cabeça um atleta ideal. Aquele cara que era canhoto, camisa certo. 10, o cara que batia a falta bem, o cara que batia escanteio bem, o cara que finalizava muito de fora da área. Eu vi que os caras que faziam gol recebiam os melhores salários. Eu comecei a montar com o direcionamento do meu pai. Cara, quem são os caras que você admira? E aí, naquele tempo, tinha uma porrada de camisa 10, ainda tinha, né? O camisa 10, aquele cara que botava a bola debaixo do braço. Então, assim, eu comecei a olhar para esses caras e falar... E como é que eu quero ser? Só nessa questão da referência. Isso. No Palmeiras, eu peguei Edmundo. No fim da carreira dele, já no Palmeiras. Nossa, antes dele vir pro Figueirense. Bem demais. E aí todo mundo tinha aquela áurea do animal, né? Sim. Do animal, que era Edmundo o animal, né? O cara bad boy, perfil quente, cabeça quente, explosivo, tal. E aí nós treinávamos, era o Tite o treinador, ele era o camisa 10 do Palmeiras no tempo. E já estava veterano, né? Estava 36, 37. E ele treinava absurdamente. Treinava muito forte. Nós treinávamos ali no treino, né? Normal, o treino do Tite ali era 1 hora, 40, 50 minutos. Muita intensidade. Quando acabava o treino, ele, Juvenil, vem cruzar a bola pra mim. Cruza aqui que eu vou finalizar, 20 bolas. Olha que oportunidade. E aí esse cara de mundo, seleção brasileira, Copa do Mundo, monstruoso, o cara tá fazendo a mais. Aí, falta, ele tava lá batendo. Pênalti, ele batia 10 pênalti. Acabava o treino, 200 abdominal. E eu ficava vendo aquilo todo dia. Aí tu chegava antes do treinamento, ele estava lá na fisioterapia fazendo alongamento, isso em 2005, 2006. Foi nessa época, né? Eu cheguei em 2005 no Palmeiras, fizemos uma transição para 2006. E aí eu falava, cara, aí na minha cabeça eu falei, esse cara não é bom à toa. Ele é talentoso. Ele não é animal à toa, né? Ele é talentoso, mas ele é muito trabalhador, ele trabalha muito, ele é muito profissional. Peguei aquilo para mim. Certo. E aí comecei a montar, eu tenho um certo talento, senão não chegaria. Mas se eu for profissional, se eu for muito profissional, se eu cuidar da minha máquina, do meu corpo, se eu tiver uma mentalidade vencedora,
Que aí entrou um outro cara que foi importantíssimo nisso. O Marcão, goleiro. Certo. O Marcos era o goleiro do Palmeiras e tinha voltado da Copa do Mundo. O Marcos não era tão profissional ao nível de treino. Sim. Era um cara, digamos assim, até relaxado a nível de trabalho. Certo. Mas tinha uma mentalidade de ganhar fora do comum. Ele queria ganhar sempre. Quando perdia, ninguém suportava ele no vestiário. A gente, juvenil, né? Tinha acabado de subir. Aí você tava no meu cantinho ali, ficava quietinho. Era eu, o Ilcinho e o David Braz. Era nós três que tinham subido pro profissional. Aí ficava eu, o Ilcinho e o David Braz ali quietinho, só ouvindo e aprendendo. Aí Juninho Paulista, Marcos, Edmundo, Enilton, Christian Meia. O Palmeiras tinha um timaço no tempo. Nem zagueiro. Certo. E quando perdia, ele era insuportável. Eu falei, meu, esse cara, só comigo, né? Quando ganha, ele chega pianinho, mas quando perde, ele é insuportável. Ganhador. É um cara que gosta de ganhar. É um cara que não sabe perder, não negociava perder com ele, entendeu? Então eu comecei a pegar essas vertentes dos caras de sucesso, dos caras que eram vencedores, e trazer dentro daquilo que eu podia para minha realidade. Exatamente. Eu preciso me preparar mais, preciso treinar mais, preciso pagar o preço, preciso ser melhor para que eu consiga atingir as coisas que eu queria. Então, fui adicionando esses ingredientes. Perfeito. Aí. Cara, e você tava com quantos anos? Aí eu já tava com 21 anos no Palmeiras. 21 anos. Foi 20 para 21. Olha isso, 21 anos. E hoje a gente sabe que já tem campeonato brasileiro sub-15, vai começar esse ano. Sim. Se não, ou o brasileiro ou a Copa do Brasil, se eu não estou me enganado. 15 anos. E você tá me dizendo que teve reverências, visão clara de futuro aí. Você se aproximou daqueles que mais trabalhavam e cuidavam de si. Que eram os mais velhos no tempo. Que eram os mais velhos, experientes. E você ainda coloca outro ponto de pegar, né? De pegar, assim, o conhecimento, aonde você poderia potencializar. Você identificou uma habilidade sua e desenvolveu olhando alguém que parecia com as habilidades que você tinha para você performar bem. Com 21 anos, os atletas de 15 anos hoje, 14 anos, talvez eles não tenham a oportunidade que nós tivemos, você teve, ou qual outros têm, de treinar com um profissional, estar próximos ali. Mas eles têm a oportunidade de ter a informação. O que você acredita que eles podem fazer hoje? Você acha que eles, pegando essas informações, poxa, parando ali no YouTube, assistindo uma entrevista como essa, o que você diria para eles hoje, para eles não perder tempo, acelerar essa etapa? Eles não precisam chegar com 21 anos para fazer isso. 3 coisas que eu sempre falo que são os pilares, né? Você falou do treinamento. A Bíblia fala que se você faz só o que foi pedido, você é servo inútil, cara. Agora, se você faz mais do que foi pedido, aí sim você é um atleta que vai chegar naquele topo da pirâmide. É o que o Alex falou, que aprendeu com os craques que estavam lá. Eles faziam mais do que foi pedido. E por isso eram craques. Agora, você também colocou, só para concluir, outra etapa. Tem uma frase que eu gosto muito de um escritor que ele fala assim: olhei para o meu futuro, eu vi o quanto ele é bonito, estou indo para lá. Você não se tornou Alex do nada, você construiu esse futuro, você viu aonde você queria chegar, um grande atleta profissional de futebol, você foi pegando as melhores referências e tanto fez que se tornou. O que você diria hoje para esses jovens que estão começando? Eles, mas o Alex teve a oportunidade. Cara, mas o que eles têm a oportunidade para fazer hoje? O que você diria se estivesse lá com 15? Eu vou pegar, dentro disso, eu vou pegar uma frase que eu adoro, que é do Cristiano Ronaldo, que ele fala, treine até se tornar. Certo. Ele fala que ele nunca foi bom, mas ele treinou tanto que ele se tornou bom. Certo. Né? E é um dos caras que são uma referência hoje para mim a nível de trabalho. Eu acho que nessa questão dos jovens hoje, o jovem talvez ele viva na melhor época, na melhor era, para ele se desenvolver e se tornar um profissional sucessor. Também acho. Desde que ele queira pagar o preço para isso. Né? Porque hoje você tem exemplos, você tem cases de sucesso, você tem pessoas que fazem o trabalho que você faz e outras várias pessoas que trabalham nesse direcionamento estratégico da carreira do atleta com 14 anos, com 13 anos, com 15 anos. Ele já saber o caminho que você percorreu ou o caminho que outros profissionais percorreram. Olha isso. Isso é valioso demais, cara. Certo. Eu brinco assim, isso é ouro. Porque tu vai dizer pro atleta ou pro pai do atleta aquilo que ele pode fazer e aquilo que ele não pode fazer e aquilo que ele deve fazer para ele atingir o caminho que ele precisa, para ele ter o resultado. Isso é ouro. Exatamente. Isso é ouro. Só que eu acho que a grande questão é, os atletas querem fazer isso? Eles querem pagar esse preço? Eles estão dispostos a sacrificar o tempo, a energia deles, a colocar o foco e a atenção deles naquilo que realmente importa? Eu acho que hoje, até nós conversamos ali no café, tem o caso do Estevão, tem o caso do Hendrick, né, que são os atletas hoje, os atletas de sucesso dessa nova geração.
com 13, com 14 anos, o Hendrick já tinha um personal por fora. Exato. Ele já tinha um gestor de performance, ele já tinha uma psicóloga, ele já tinha um mentor trabalhando com ele. Olha, o próximo passo, qual é a próxima meta? Esse ano na categoria de base, quantos anos tu vai fazer? Quantos gols tu vai fazer? Exatamente. Então, assim, o atleta hoje ele tem tudo isso na mão, à disposição dele. O pai do atleta ou o atleta, que é quem gerencia esse processo da tomada de decisão, pelo menos ali até os 16. O Estevão, é o caso, já tem 17, ele mesmo já está tomando a decisão. Mas ele tem instrução. Ele não se desviou do caminho da instrução. Olha, hoje tu é o Estevão, hoje tu é o cara do Palmeiras, tu foi vendido por 80 milhões, mas a decisão ela ainda é tomada aqui. Somos nós que direcionamos, somos nós que instruímos quem é o personal, quem é a psicóloga, quantos treinos extras por semana, qual é o nível de força, quem é a nutricionista, entendeu? Então, assim, hoje o atleta, esse atleta da formação, o guri que está formando, ele tem acesso a tudo isso. Exatamente. Com o pai, ou com o auxiliador, ou com a própria família, com o empresário, que alguns deles já têm, né? Uma questão que eu acho que ela é muito particular, mas eu acho que o atleta, esse guri de 13 a 15, o pai ou ele tem que entender que treine até se tornar. Esse cara que eu imagino com 25 anos, esse profissional, o que eu preciso fazer hoje, amanhã, e com 17, e com 20, para que quando eu chegue com 25 eu tenha uma carreira sucessora pronta já. Certo. Eu acho que essa para mim, essa é a revolução do jogo. É isso aí, né? Isso é a revolução do jogo. Chegou no ponto. Isso muda o jogo e os atletas que estiverem dispostos a se sacrificar por isso, quando eles chegarem com 25 anos, eles vão ter uma carreira muito bonita. Pô, incrível. E você pontuou de fato que o atleta vai vivenciar. E a gente não pode ser hipócrita e dizer que, poxa, todos têm esse acesso de ter uma gestão de carreira, né, que o Hendrick tem, que o Estevão tem, mas eles conquistaram isso. Então, para os pais que hoje tá no escuro e tá gastando muito dinheiro com peneiras, avaliações, pagando clubes por falta de informação e chegando a um ponto de desistir, por quê? Porque tá no caminho errado. Sim. A Bíblia fala, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Se a gente traz pra terra aqui, toda vez que você vê que tá pesado demais, você tá no caminho errado, irmão. Deus não te coloca em fria. Né? Se você tá no caminho certo, ouvindo a informação do que estamos dizendo aqui, ou seja, estamos falando aqui da parte física, da parte técnica, da parte do autocuidado, que eu chamo que é o descanso, que é a alimentação, de todo esse processo, de você fazer uma gestão de carreira, isso que nós estamos falando aqui, os grandes têm. E para você que não tem esse acesso como eles têm, por isso que a revolução do jogo chegou. Na nossa mentoria para pais, os pais são habilitados, né, com conhecimento não do que os clubes fazem, mas do que o atleta precisa. Você precisa saber o que o atleta, o teu filho precisa para dar esses primeiros passos até chegar no momento onde você vai delegar essa gestão, né, e caminhar ao lado com o empresário. E não entregar como muitos entregam e acabam se perdendo no caminho também. O conhecimento vai revolucionar esse jogo. Você vai construir a carreira com seu filho. Eu falo assim, você vai chegar no grande momento. Com certeza. Quando você assinar o contrato, cara, para trás, poucos tiveram essa oportunidade. Quando você estiver assinando o contrato, você vai estar do lado do teu filho. Mas não só assinando e entregando a camisa, mas você vai ver os benefícios também cair na tua conta, porque isso é importante, tá? E você que faz o maior trabalho, você merece isso. E esse conhecimento é que vai te habilitar a chegar nesse momento. Agora, vamos pular para a parte que eu quero ouvir muito de você, que você é referência nisso. A quarta etapa, que é a da transição de carreira. Um atleta me perguntou assim, ele já estava na etapa, assim, ele precisa urgente, assim, entender qual é o próximo passo. Ele não precisa ficar mais no escuro como nós tivemos. Sim. Doeu, para mim doeu muito a transição de carreira. Doeu mesmo, eu senti doer na pele, né? Porque eu tive que construir quando parei. Hoje eu falo que são 3 etapas. A transição de carreira. A etapa do conhecimento, que aí eu falo do conhecimento sobre si, conhecimento sobre a indústria do futebol, o conhecimento sobre o mercado de trabalho, da cultura onde você está inserido. A segunda etapa é a do desenvolvimento, né? Porque uma vez que você tem o conhecimento, você vai desenvolvendo habilidades, tendo conhecimento maior, colocando em prática. Por quê? Porque vai chegar num momento onde você vai dizer assim, cara, a decisão eu já sei qual é. Porque tanto conheci, tanto desenvolvi, que hoje vai ser difícil eu não seguir naquela direção. Verdade. E nesse momento você
é referência nessa área. E esse atleta chegou para mim e falou assim, Carlos, eu vejo que você é um bom comunicador, você acha mesmo que precisa desse negócio aí de fazer treinamento? Então, assim, ele pensou que eu cheguei do nada. Eu me comunico assim do nada, que você se comunica assim do nada. Eu falei, meu amigo, é treino, você não treina, passe. Você precisa treinar a comunicação, como você vai se comportar, como você vai gesticular. E você precisa investir nisso. Eu investi na primeira vez que eu fui fazer um treinamento, eu assustei. Vou falar aqui para quem, eu preciso falar para você entender. Eu paguei 20 mil reais num treinamento e foi o primeiro que eu fiz. Pagou barato. 20 mil reais. Faz alguns barato, anos. Faz barato. Alguns anos para trás, Pagou Alex. Barato. Alguns anos para trás. E hoje você tá falando, né? Bagulho barato. Então, eu preciso falar para você entender. Quando você tá construindo a tua carreira, já sabe, pô, o cara pagou 20 mil reais num treinamento. Então, peraí, eu vou já começar a investir no meu treinamento. Começa a investir nesse treinamento. Começa a guardar o dinheiro. Começa a investir esse dinheiro para quando chegar na transição e você precisar lapidar habilidades, você não vai sentir tanto no seu orçamento. Isso é sabedoria. Como que foi para você se tornar um comunicador? Você trabalha hoje numa emissora, você vai falar, né? Hoje você tem um evento onde reúne empresários, mas também a gente sabe que não foi do nada. Tem uns aspectos social, cultural que você falou que precisou se adaptar. Conta pra gente desde essa transição. Você encontrou o lugar, Criciúma. Você se desenvolveu, você se relacionou. Como que foi assim em etapas? Cara, a transição para mim, eu já vinha pensando, né? Desde quando eu completei ali 32 anos, eu já tinha um direcionamento. Sempre quis trabalhar no futebol, era a minha ideia, de estar no meio do futebol, assim como você também faz parte, para a gente tentar mudar o mindset das pessoas, tentar mudar a mentalidade como é feito e pensado o futebol. Eu levanto muito essa bandeira que nós precisamos pensar futebol. Certo. Futebol não é só jogado, ele é pensado também. Eu acho que pensar o jogo é fundamental. Eu acho que antes de você ir para a arena, pro game em específico, o bastidor dele, ele é pensado, né? São tomadas de decisões. Eu levanto essa bandeira e eu acredito muito nisso. Então, quando olha, vou jogar mais 3 anos, o que eu vou fazer? Né? Eu tinha essa ideia de colocar alguma coisa, uma pitada, né? Uma pincelada da minha experiência dentro do case do futebol, mas sempre foi muito voltado para isso, né? Para fazer as pessoas entender que existe um outro lado do atleta, existe um outro lado do pai, existe um outro lado do marido também. Então, assim, para mim foi muito importante essa mudança, né? de ciclo, né? Da tomada de decisão, de migrar para o pós-carreira. E quando eu decidi parar de jogar, realmente eu já sabia, né, que eu iria fazer um trabalho fora do futebol, um trabalho, como você falou, com eventos, né, um trabalho na área comercial. Para mim, foi uma coisa assim que me deixou muito tranquilo com relação à transição de carreira, porque eu já sabia o que eu queria fazer. Eu levanto muito a bandeira de que quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Eu vivo isso, né? Então, eu acho que quando você tem um direcionamento claro para o que você quer fazer, para onde você quer chegar, fica bem mais fácil de você alcançar aquele objetivo. E dentro do que você falou com relação, eu defendo muito essa questão das mentorias, de tenha mentores, tenha líderes. Um exemplo, hoje eu tenho 39 anos, mas eu tenho mentores. E eu pago caro para estar com esses mentores. Eu pago caro para me desenvolver com eles, para absorver o conhecimento que eles têm e para que eu possa aplicar na minha vida. Tu fez isso, né? É um cara sucessor também, um cara que eu falo que é só o começo. O que tu está fazendo realmente, eu acho que é algo que vai revolucionar gerações, vai revolucionar o Brasil. Eu acredito muito nisso, é um trabalho muito lindo. Amém. E cada vez mais que as pessoas levarem para esse lado de entender que o conhecimento e a sabedoria, ele liberta. O conhecimento e a sabedoria, eles transformaram a minha vida. A partir do momento que eu passei a ler, a partir do momento que eu passei a sentar em mesas estratégicas, a partir do momento que eu passei a me relacionar com pessoas que estavam num nível mais alto do que eu, a minha mente ela expandiu. E aí eu falo assim, ó, que depois que você vê, você nunca mais desvê. Então, para mim, é algo assim, até hoje sempre, eu vou continuar me desenvolvendo, né? Eu vou continuar avançando, vou continuar crescendo, porque a gente entende quando ou você está crescendo ou você está morrendo. Exato. Não tem, tô parado, tô estagnado, não. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Então, assim, ó, se desenvolvam, leiam livros, tenha mentores, compre cursos, frequentem lugares onde as pessoas que vocês admiram queiram estar. Isso aí vai ajudar muito. Nessa transição de carreira, para mim, funcionou dessa maneira e me ajudou muito. Certo. E teve um impacto ali na hora que você... Quando você começou a pensar na transição de carreira, em que momento? E como foi tomar essa decisão em conjunto com a tua esposa? Primeiro, quando você pensou em transicionar de carreira, em que momento você estava? E segundo,
O segundo da esposa eu pergunto depois, mas como que foi? Qual a idade você estava? Em que momento? Eu estava na Ponte em 2019, né? Eu estava com 32 anos. E aí eu já tinha recebido alguns convites de alguns empresários para trabalhar no meio do futebol, por conhecer o meu caráter, por conhecer a minha idoneidade. Como empresário? Isso. Agente? Para trabalhar no meio do futebol como agente. Eu não me via fazendo esse trabalho, né? Mas ali em 2019 eu falei, cara, preciso construir um relacionamento sólido a nível de futebol. Né? Eu tinha credibilidade, eu tinha a porta aberta, mas eu comecei a fortalecer ainda mais esses laços, né? CBF, Federação Paulista de Futebol, com os presidentes de clube, com as pessoas que tomavam as decisões, comecei a estreitar esse relacionamento. A gente entende, hoje o pessoal fala que é o networking, né? Mas eu sou do tempo do relacionamento, onde você ligava, conversava sobre tudo, sobre a família, eu ainda sou desse tempo, né? Eu acho que isso é muito valioso, é algo muito precioso. E aí eu comecei a construir isso lá em 2019 na Ponte, né? Para mim foi fundamental, porque quando eu decidi parar realmente, né, em 2023, já estava bem alinhado, já estava bem definido que aquilo ali era o fim do ciclo. Que incrível, né? Alex, eu fiz essa pergunta justamente para firmar cada vez mais o que estamos dizendo aqui. No ciclo muitas pessoas, e eu respeito até, né, vou citar até a organização, né? Instrutores da CBF, eles criaram e criam pesquisas para falar de transição de carreira. Só que o grande erro disso é porque eles estudam depois que o cara já parou de jogar futebol. Então e outra coisa, eles analisam mais os aspectos sociais e culturais daquele ser humano que vivencia. Então, quem analisa e lê um artigo como aquele cansa de tanto artigo, de tanta pesquisa, de tantos números. Só que, quando eu comecei a entrevistar, fora dos microfones, muitos ex-atletas, eu entendi que existiam algumas etapas onde eles começavam a transicionar. Você transicionou aos 36, você falou, né? 32. Aos 32. Eu também transicionei aos 33. Isso é uma etapa, tá vendo? Não é uma do nada. Você colocou um ponto em comum, aos 32, 33 anos. Vamos arredondar. A outra etapa é aos 27 anos. Tem muito que transicionou aos 27 anos. Por quê? Porque foi chegando num pico da carreira e ele falou assim, cara, se eu continuar indo para lá, não vai ter ganho como eu teria seguindo aqui nessa outra carreira. Perfeito. E esses que chegaram ali aos 27 e conseguiram transicionar rápido, eles tinham um ponto em comum. Eles tinham uma formação já. Uma formação em educação física, ou eles tinham um ciclo de relacionamento muito grande, ou naquele momento eles fizeram a licença e conseguiram transicionar para o outro lado. Então esse foi o ponto comum. O conhecimento eles colocaram como o ponto-chave para a transição de carreira e a clareza do que fazer. O outro ponto é aos 32, 33 anos. Você vê Felipe Lam, você vê muitos grandes atletas na Europa parando aos 33 anos. E não é porque não quer mais. As pessoas pensam assim, desistiu? Não. Cara, o que eu analisei foi, eu vou começar uma nova carreira jovem. Exatamente. E daqui para frente eu tenho muito mais a ganhar do que continuar aqui. Mas tem outros que têm uma longevidade maior no futebol. Joga em grandes clubes. Você vê o Fábio tá jogando. Perfeito. Zé Roberto foi Você vê o Zé Roberto. Você vê o Zé Roberto tá jogando. E você vê outros atletas também jogando em alto nível, né? Em que é o caso que eles decidem permanecer. Sim. Aí, ok. Então, essas etapas é o que nós ensinamos aqui na metodologia, que não é do nada, né? Vai ter, né, a mentoria exclusiva para esses atletas que estão vindo ali para que eles cheguem no ponto do conhecimento, do desenvolvimento e já sabem o ponto-chave de parar. Né? Você olhar para o futuro e falar assim, nossa, agora eu tenho um futuro melhor do que eu estou vivenciando agora eu posso tomar essa transição de carreira. Agora me fala o seguinte, como que foi? Você tomou essa decisão? Teve um impacto muito grande da palavra da tua esposa? E me fala o seguinte, já vou aproveitar esse gancho, por isso que eu deixei para a esposa para o final. Recentemente eu vi uma pesquisa que os atletas casados eram mais bem-sucedidos do que os solteiros. E quando eles casam, eu coloco outra palavra. Nenhum sucesso profissional justifica a falência de uma família. Também. Por que eu estou falando isso? Porque muitos chegam no momento e falam assim, não, eu separei porque foi melhor assim, porque a carreira nos separou. Ou, eu separei porque a gente já estava numa situação desgastante, então foi melhor para os nossos filhos. Eu aprendi o seguinte, as pessoas sempre buscam uma informação positiva para permanecer num comportamento negativo. Quem mais sofre com uma separação são os filhos. Total. E depois,
quem decide se separar e coloca a carreira é uma informação positiva para permanecer num pensamento negativo. E você está arrumando uma desculpa para permanecer num comportamento negativo. Como que foi a sua carreira ao lado da esposa? O que ela representa para você? E segundo, qual foi o impacto que ela teve nessa decisão da transição de carreira? Cara, minha esposa, ela é fundamental. Ela sempre vai ser fundamental, né, no meu processo de tomada de decisão, porque quando eu tenho aí 14 anos de casado com a minha esposa, né, meu filho, e em momento nenhum tomei a decisão sozinho, né, quando comecei a enxergar que um futuro pós-carreira, sentamos e expliquei para ela, né? E ela foi totalmente parceira nisso, super apoiou, super foi a favor. A questão familiar pesou na questão de encerrar a carreira antes. Por quê? Porque eu sempre levei a minha família junto comigo para onde fui, nunca em momento nenhum. E aí, como começam os contratos curtos, que são os contratos, os famosos pacotes, que são os contratos de 4 meses, ali foi uma chave que virou. Eu falei, olha, a minha família não precisa ficar pingando de 4 em 4 meses, então já vamos começar a visualizar, né, a começar a trilhar um caminho para que isso não aconteça. Eu via isso nos amigos, então a gente sentou, a gente definiu, a gente alinhou, nós decidimos isso junto, eu não tive problema nenhum com relação a essa tomada de decisão de parar de jogar em 2023. Eu falo que o atleta, ele nasce 2 vezes, né? Ele morre 2 vezes. Ele morre enquanto atleta profissional de futebol, e aí você vai viver a tua vida, e morre quando morre o plano nosso de vida que acabou. Então, assim, eu morri como atleta profissional de futebol, mas nasci para uma carreira enquanto empresário, enquanto comunicador, que eu vejo um futuro magnífico e ainda mais brilhante pela frente. Então, esse processo de transição, de definir parar de jogar, para mim, ele foi menos doloroso, porque eu já sabia o que eu queria fazer no outro dia, né, a partir da segunda-feira. Pô, massa demais. E agora chegou o momento, que é a parte final. Você falou muito sobre conhecimento. Teve algum livro assim que te impactou, né? Você pode pensar aí. E porque eu vou falar quando você falou assim, cara, não se joga só com os pés, mas também com a cabeça, né? E esse livro aqui, Pensar com os Pés. Eu já li, maravilhoso. A minha esposa me deu ele há muito tempo atrás, eu conto sempre a história desse livro. Maravilhoso. E uma das coisas que nós falamos aqui, eu vou resumir nessa frase, que diz assim: a energia que se perde em coisas secundárias depois fará falta nas importantes. Ou seja, John Maxwell diz que os nossos resultados, o nosso sucesso está escondido em nossa rotina diária. Perfeito. O atleta que está lá no topo da pirâmide, ele aprendeu a delegar funções que não são importantes para ele, que só vai roubar a energia dele. E ele concentra energia, treino, jogo, propaganda, aquilo que de fato importa. Então, se você quer viver e explorar o maior do seu potencial, começa a pensar como um atleta empresa. Você é uma empresa e você precisa colocar energia na coisa certa. Bons livros como esse aqui e que o Alex vai indicar, você pode ajustar a tua performance para chegar naquele topo da pirâmide lá, porque lá é o seu lugar. Qual livro aí que você pode comentar, indicar até para os jovens que estão começando aí, construir uma mentalidade? Olha, esse livro eu adoro, né? Indico também, vale a pena a leitura. Um livro assim que transformou muito o meu mindset foi o Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. É um livro que eu adoro. É um livro que fala sobre trabalho, que fala sobre disciplina, que fala sobre visão positiva de futuro, né? O Bernardo é um cara que é referência, é um cara vencedor, vitorioso, né? Comandou a seleção brasileira de vôlei, a maior vencedora da história. Então, assim, foi um livro que me impactou muito nessa questão da disciplina, de você saber o que você quer e você não se desviar daquilo. Ter foco no que realmente importa, né? O foco é o resultado, o foco é ser campeão, o foco é ser o melhor jogador da competição, o foco é um contrato melhor, o foco é dobrar o salário naquele ano. Certo. Então, você se direciona naquilo que realmente importa. Então, o Transformando Suor em Ouro, para mim, é o livro que eu indico. Poxa, incrível. Agora, outro pilar, a gente falou do pilar da questão física, técnica, fundamental, do pilar da vida emocional. Se você ter visão de futuro, você tá bem relacionado com as pessoas certas, paternidade, tudo isso nós estamos falando de vida emocional, né? A gente só não ficou falando aqui sobre saúde mental, mas tudo que nós vivenciamos e falamos aqui foi de saúde mental, vida emocional, né? Falando de família. E agora um pilar que nós também falamos sobre princípios, e a gente não precisa falar de religião para falar de princípios e de Deus, mas nós vamos falar nessa mensagem, né? No livro de Romanos 12:2 fala assim: e sede renovados pelo poder da vossa mente para experimentar o novo, agradável e perfeito.
Se você quer vivenciar um novo na sua vida, informações e mensagens como essa transforma a sua forma de pensar para você, de fato, ajustar a sua rota e seguir na direção certa. Deus sempre foi, desde quando eu comecei, mesmo quando eu não entendia, hoje eu percebo que ele sempre me direcionou. Aonde, Alex? Quando eu saí de casa, aos 16 anos também, que eu vim para Criciúma, o meu pai e o meu irmão disse assim: Carlinha, esse mesmo é teu sonho mesmo? Eles fizeram 2 perguntas. Que essas 2 perguntas, hoje eu vejo, e estudando, é um dos grandes medos dessa geração. O que é lidar com conversas difíceis? É isso mesmo que você quer? É isso que eu quero, é o meu sonho. Então vamos fazer o seguinte, vai e não volte sem a sua vitória. Perfeito. Ele falou assim, vai e não volte sem a sua vitória. E concluiu, Deus vai cumprir a promessa na tua vida. Tanto é que quando eu vou, em 2011, quando eu jogo no Atlético Mineiro, eles estão lá no Beirabão, que é o estádio de Uberaba, com uma faixa. Deus cumpriu com a tua promessa. Uau. E eu cumpri com a minha palavra. Eu não voltei sem a minha vitória. Perfeito. Então Deus é a palavra, né? Se você declara com a tua palavra aquilo que você deseja viver, de fato, Deus está com você. E eu costumo dizer que se você declara o teu futuro, mas não vê Deus no seu futuro não existe. Ele é só uma ilusão. E o Alex contou desde o início que teve essas experiências com Deus, mas ele contou de uma forma diferente. Mas o que você pode transmitir de comunicação para o povo que está dizendo assim, cara, e aí? Será que atleta precisa ter um relacionamento com Deus? Ou não? Ele é ele com ele mesmo. O que você acredita? Total, cara. Eu acho que o lado das emoções hoje, quando a gente fala da emoção, né, o lado espiritual tá nisso também, né? Vivemos numa época aí onde a depressão é a doença do século, onde as pessoas estão doentes mentalmente. Então, assim, o atleta, ele tem que ter o lado espiritual dele, o lado emocional dele fortalecido, né? Eu levanto muito essa questão, essa bandeira de ler a Bíblia. Por exemplo, eu adoro ler Provérbios. É um livro que me ensina muito, né? E eu vivo isso. Eu acho que a sabedoria, ela te liberta. O conhecimento, ela te liberta. Aquilo que eu tenho é por aquilo que eu sei. Aquilo que eu não tenho é pelo que eu ainda não sei. Uau. É pelo que eu ainda não aprendi. É pelo conhecimento que eu não adquiri. Então, quanto antes o atleta, mentalmente, ele entender que ele precisa estar com as emoções dele em dia, que ele precisa espiritualmente, ele estar forte, porque vai vir pressão, vai vir cobrança, vai vir imprensa, vai vir os desafios, vai vir as desilusões, vai vir as derrotas. Se ele não tiver mentalmente forte, espiritualmente saudável, para ele saber lidar com isso, ele cai. Ele cai e ele não levanta mais. Então, acho que essa questão mental, essa questão emocional e espiritual é um lado poderoso e importantíssimo que o atleta tem que dar atenção para isso também. Uau, sensacional. Pessoal, poxa, eu quero outra dessa. Eu tenho que respeitar aqui o horário do nosso convidado, Alex, porque ele é um cara que tem os seus compromissos, né? Nós até passamos aqui, estava aqui de olho, mas eu não poderia deixar de extrair esse ouro e essa riqueza para você. Alex, muito obrigado pela tua presença, né? Espero ter a oportunidade de tê-lo aqui novamente para a gente abordar outros assuntos, que a revolução do jogo, ela, de fato, como você disse, é só estar começando e nós vamos... E temos essa missão de contribuir com a mudança e a revolução na vida de muitos daqueles jovens pais e treinadores que estão vindo aí para construir, de fato, um futebol e uma formação nova no futebol. Eu que agradeço, Carlos. Obrigado pelo convite. É maravilhoso. Eu acho que a mensagem de vocês, o propósito e a missão de vocês, ela é muito linda, ela é muito louvável. Acho que o futebol brasileiro precisa disso. Nós precisamos pensar o jogo de uma maneira diferente. E eu acho que a revolução do jogo, ela entra como uma flecha nisso, né? Para levar essa mensagem para mais pais, para mais atletas, para mais diretores, para mais treinadores. Desejo muito sucesso para vocês aí na caminhada. Obrigado. Tamo junto e nos vemos em breve. Com certeza. Um abraço a todos. Pessoal, foi aqui essa entrevista maravilhosa. Você pode aí, cara, de novo, reveja essa mensagem com papel e caneta na mão. Extraia o melhor que você pode, porque de fato vai revolucionar o seu jogo. E nos acompanhe também nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Vai estar tudo aqui na descrição para você não perder nada. O Alex vai voltar para você acompanhar mais. Deixa aqui nos comentários o que fez mais sentido para você, naquilo que você gostaria de ter ouvido, para que a gente possa entregar também o melhor para você na próxima entrevista. Forte abraço, nos vemos em breve no próximo episódio. O quê? O Júlio não me deixa esquecer. Se inscreva no canal, aperte o sininho e compartilha com o máximo de pessoas que você é aqui, ó. Essa é a parada. Tamo junto, turma. Valeu!